Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia para o 7º ano e hoje o tema é a região Sudeste, tá certo? Então, na aula passada a gente falou sobre a região Nordeste, os aspectos naturais, populacionais e econômicos, e hoje a gente vai também tratar da mesma perspectiva, só que para a região Sudeste do Brasil, que como vocês sabem é uma região aí importante, né, para o contexto econômico do nosso país, tá? Então vem comigo agora para aprender sobre o Sudeste. Então veja só, antes de mais nada, aqui o mapa das regiões brasileiras, né, instituídas pelo IBGE, e aí destacando a região Sudeste do Brasil, né, que é exatamente o tema da aula de hoje, tá certo? Para início de conversa, vocês sabem que a região Sudeste é formada por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e logicamente as suas respectivas capitais. É importante também vocês, né, lembrarem. São Paulo, a capital é São Paulo; Rio de Janeiro, o nome também da capital é Rio de Janeiro; Vitória no Espírito Santo, e a gente tem aí, né, Belo Horizonte para a capital de Minas Gerais, tá certo? Bem, alguns aspectos iniciais em relação à região Sudeste. Então, primeiro de tudo, essa é a região mais industrializada do Brasil, tá? Historicamente, foi a região Sudeste onde primeiro surgiram as fábricas, né, no nosso país, e até hoje você tem uma grande concentração industrial nessa região, e São Paulo seria aí o estado que encabeça, né, essa situação onde você tem o maior número de empreendimentos industriais localizados nesse estado. É o centro econômico do país, tá? Essa hegemonia econômica ou a região Sudeste se tornar o centro econômico do país, isso aconteceu a partir do momento em que a gente tem a troca, né, do eixo econômico do Nordeste, onde a capital era Salvador, para exatamente o Sudeste, né, onde a capital passou a ser o Rio de Janeiro, no período em que a gente tem a descoberta de ouro, no final do século XVII, né, e século XVIII, na região das Minas Gerais. Então, a descoberta de ouro em Minas Gerais fez com que, né, o governo português, na época, preferisse que a capital ficasse mais próxima das áreas de exploração do ouro, até para administrar melhor essa atividade econômica que passou a ser muito importante no contexto do país, tá? É também a região mais urbanizada e populosa, tá? Para início de conversa, urbanizada porque a maior parte da população da região Sudeste, que são aí mais de 80 milhões de pessoas, né, vive nas áreas urbanas. Então a gente tem um índice de urbanização bastante acentuado, né, dessa população que majoritariamente habita cidades. E a gente tem uma região populosa, ou seja, o que seria populoso? Populoso tem a ver com a quantidade de gente, então é a região com o maior número de habitantes do nosso país, tá? Então o Brasil é um país populoso porque tem mais de 200 milhões de habitantes, e a região Sudeste seria a região brasileira mais populosa também nesse caso, tá? Como eu falei, com mais de 80 milhões de pessoas. Conta com as principais redes de serviços, transporte e comunicação. Um exemplo que a gente pode dar é o seguinte: se você vai procurar tratamento médico, né, mais especializado, as melhores clínicas estão com certeza na região Sudeste, e São Paulo seria aí o foco, né, dessa situação. A sede das principais empresas transnacionais que operam e atuam no Brasil também estão em São Paulo. Então, assim, de um modo geral, né, o Sudeste, por esse motivo e por todo o contexto da indústria, né, da atividade comercial que é né, intensa nessa região, vai ser o coração econômico do nosso país. E a gente tem uma atividade agropecuária extremamente moderna, com o uso de muita tecnologia, né? Ou seja, a gente tem aí o contexto agrícola do Brasil sendo muito importante para a nossa economia, né? E a riqueza gerada, parte das riquezas geradas no nosso país vem da atividade agropecuária, e no contexto da região Sudeste, essa atividade ela se mostra na maior parte das vezes, né, mecanizada, com o uso de muita tecnologia. E a gente tem as duas metrópoles mais importantes do país: São Paulo, que é considerada uma metrópole global, e global mesmo no sentido assim de ter importância no cenário mundial mesmo, tá? Ela vai ter aí uma importância, por exemplo, quando a gente tem uma banda de rock, uma banda musical famosa se apresentando e vem para o Brasil essa banda, ela vai com certeza escolher algumas cidades, né, para se apresentar. E São Paulo vai ser sempre a cidade que primeiro, vamos dizer assim, vai chamar a atenção dessas pessoas que vêm se apresentar aqui no nosso país. Da mesma forma o Rio de Janeiro, só que uma importância um pouquinho menor, tá? Então, São Paulo é uma metrópole global, seriam aquelas cidades que têm uma grande quantidade de equipamentos urbanos e que, consequentemente, influenciam, né, na dinâmica de outras cidades menores que estão ao seu redor. E o Rio de Janeiro também é uma metrópole importantíssima,
Para alguns pesquisadores ela é considerada também uma metrópole global, para outros não, mas enfim, o Rio de Janeiro também é uma cidade extremamente importante. A cidade de São Paulo conta hoje com uma população de mais de 12 milhões de habitantes. Na área metropolitana, né, ou seja, na Grande São Paulo a gente tem mais de 22 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro conta com uma população de mais de 6 milhões de habitantes. São Paulo é a cidade mais populosa e o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais populosa do Brasil, tá certo? Bem, em relação ao processo de povoamento e a construção do espaço, é bom pontuar algumas questões interessantes. Primeiro de tudo, é importante saber que o Brasil, quando foi colonizado por Portugal, né, os portugueses não vieram de imediato povoar de forma concreta o território. Esse povoamento só aconteceu a partir de 1530. E aí, nesse contexto, foi quando surgiram os primeiros povoados, primeiras vilas, de fato, em nosso país. E aí a gente tem a imagem, por exemplo, aqui retrata a fundação, né, da vila de São Sebastião, que mais à frente seria chamado de Rio de Janeiro, tá? Então, a fundação da vila, né, que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, aconteceu em 1565, né? E esse quadro, pintado por Antônio Firmino, né, entre 1800, Firmino que morreu logicamente, ele vai pintar esse quadro exatamente enaltecendo esse contexto da formação dos primeiros povoados, vilas, né, e posteriormente cidades em nosso país, tá certo? E aí, outras cidades importantes surgiram nesse contexto, a partir de 1530, a cidade de Santos, Vila Velha, Vitória do Espírito Santo e, logicamente, as cidades aqui do Nordeste, né, também vão estar nesse contexto aí de formação a Recife, Olinda, né, etc, tá certo? Em relação ainda a essa questão do povoamento, a gente sabe que o contexto da ocupação do território brasileiro aconteceu primeiro no litoral e ao passo que as atividades econômicas foram se desenvolvendo, você tem a penetração, né, do contexto do povoamento no interior do nosso país. E para essa questão da ocupação do interior do nosso país, algumas atividades são mais relevantes, né? Como a pecuária, por exemplo, e a atividade dos bandeirantes. Os bandeirantes basicamente correspondem a grupos de expedicionários, né? Ou seja, as bandeiras eram expedições realizadas por particulares que partiam de São Paulo e a intenção dessas bandeiras ou dessas expedições era exatamente explorar o território brasileiro, o interior do território brasileiro. A principal intenção era capturar índio para servir como mão de obra escrava no canavial, seja no Sudeste ou mesmo no Nordeste, e também procurar metais preciosos e pedras preciosas, né? Então, assim, a gente tem o ouro descoberto na região das Minas Gerais, foi exatamente uma decorrência da ação, né, dessas expedições, né, desenvolvidas pelos bandeirantes a partir de São Paulo. Então, a grosso modo, a gente tem o seguinte: a ação dos bandeirantes e as suas expedições colaboraram para ocupar o interior, né, do Brasil e, logicamente, isso foi de grande relevância tanto para o contexto do povoamento como para o próprio crescimento da área territorial do Brasil, uma vez que vocês sabem, né, que o território brasileiro, a priori, discutido a partir do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, seria muito menor do que é hoje. E essa linha aqui, essa parte laranja, é exatamente o que corresponderia naquele contexto do Tratado de Tordesilhas ao território brasileiro. Então, as expedições dos bandeirantes, né, tiveram uma colaboração nesse sentido de povoar territórios que não pertenciam ao Brasil e que depois, através de novos tratados também com Portugal, entre Portugal e Espanha, vieram a fazer parte, a se integrar ao território brasileiro. Beleza? Bem, em relação aos aspectos, né, do quadro natural da região sudeste, vamos começar falando do relevo, né? Como vocês sabem, o Brasil apresenta um relevo com altitudes modestas. Porém, a maior parte das áreas mais elevadas do nosso território, eles vão estar concentrados exatamente na região sudeste, tá? A grosso modo, a gente tem o seguinte: dos 7 pontos mais altos do território brasileiro, 4 deles estão localizados na região sudeste, tá? O relevo da região sudeste é marcado por compartimentos assim, que são bastante relevantes, né, para a gente discutir. A gente tem compartimentos como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, que são áreas mais elevadas, né, que foram formadas num contexto pré-cambriano, onde a dinâmica geológica era bem mais intensa aqui no Brasil, tá? E condicionou a formação dessas áreas mais elevadas, que num passado eram montanhas, né, que podiam ultrapassar os 3.000 metros de altitude. Aí, nesse sentido, a gente tem o seguinte: entre os elementos naturais que caracterizam as paisagens da região sudeste, destaca-se logicamente o relevo. As elevações do terreno nessa porção do território brasileiro se configuram principalmente por altitudes médias e formas arredondadas
que a gente chama de domínios dos mares de morro, tá? Então, assim, quando a gente vai falar do relevo da região sudeste, o que vem logo à cabeça é exatamente a formação desse relevo mamelonar ou mares de morro, que a gente vai ver numa foto mais à frente. Mas além dos mares de morro, a gente vai encontrar, como eu falei, áreas mais elevadas, né, como as serras do Espinhaço, né, da Mantiqueira, por exemplo, e também áreas mais rebaixadas aqui, próximo ao litoral, configurando assim, logicamente, as planícies, tá? Nesse mapa que eu trago aqui, é o mapa de altitude. Então você vai ter aqui, ó, as áreas verdes, que são as áreas com relevo mais baixo, as áreas em amarelo e as áreas mais escuras laranja, que são exatamente os pontos, né, de maior altitude no relevo da região sudeste. E aí o destaque para a Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, Serra da Canastra, onde a gente vai encontrar os maiores picos, né, ou seja, as áreas mais elevadas do nosso território, como o Pico das Agulhas Negras, Pico da Bandeira, por exemplo. Então, nessa tabela a gente vai ver aqui, ó, os picos mais altos do território brasileiro, tá? O Pico da Neblina aí seria o mais importante deles pela sua altitude, e aqui 4 desses picos, né, estão na região sudeste: Serra do Carapoá, Serra da Mantiqueira, Serra do Itatiaia e a Serra do Caparoá de novo, e aí os picos, né? Pico da Bandeira, da Pedra da Mina, Pico das Agulhas Negras e o Pico do Cristal, todas essas áreas com altitude próximo de 3.000 metros, tá? Então, você tem aí realmente uma situação de relevo mais acentuado, né, no contexto do território brasileiro, ok? Bem, e aqui a foto dos mares de morro, como eu falei. Então, esse tipo de paisagem você vai encontrar muito frequentemente na região sudeste. No Nordeste também se fazem presentes, né, os mares de morro, tá? Aqui nos canaviais da Zona da Mata você basicamente tem uma configuração semelhante a isso aqui, porém as altitudes alcançadas na região sudeste por esse tipo de paisagem é um pouco maior do que o que a gente vê aqui no Nordeste, tá certo? Então esse é o que a gente chama de relevo mamelonar ou mares de morro, né? Porque parece de fato você ter aí um mar com colinas, né, para todo lado que a gente olha. Bem, em relação ao clima, a região sudeste apresenta basicamente um clima bastante variado, né? A gente vai encontrar 5 tipos climáticos: clima tropical típico, tropical de altitude, tropical semiárido, o subtropical, e a gente ainda tem o tropical úmido, né, no litoral. E é exatamente os tipos aqui presentes nesse mapa. De um modo geral, a gente tem climas tropicais, né, que é a grosso modo você vai ter uma diferenciação de um tipo para o outro por conta da questão da temperatura ser um pouquinho maior ou a umidade ser um pouquinho maior, mas basicamente os climas são tropicais. E a gente tem aqui na porção mais ao sul do estado de São Paulo o clima subtropical, que é, nesse caso aí, aquele que apresenta temperaturas menos acentuadas, ou seja, temperaturas mais baixas, sobretudo no inverno. O destaque aqui que eu vou dar é para a parte norte da região sudeste, onde você tem aqui no extremo norte da região sudeste, no estado de Minas Gerais, o clima semiárido se fazendo presente, o clima semiárido que é típico do sertão nordestino. E aí nesse tipo nessa área onde você vai encontrar esse clima semiárido, você vai ter também a presença da vegetação de caatinga, tá? É importante você destacar porque tem alguns livros que não apresentam, né, esse clima semiárido aqui nessa parte mais ao norte. Então é uma falha caso vocês encontrem algum livro com essa perspectiva, tá certo? E aqui, para a gente discutir um pouco essa diferença dos climas na região sudeste, então aqui a gente tem 3 cidades, né, representadas através do seu climograma, que é um gráfico que vai apresentar informações sobre a temperatura e a quantidade de chuva que caiu em determinado lugar, né, em determinada época do ano. E aí a gente tem o seguinte, ó, a cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, tem uma altitude aí média de mais de 1.000 metros de altitude. No caso, Vitória do Espírito Santo está praticamente ao nível do mar, e a gente tem a cidade de São Paulo com cerca de 760 metros de altitude, tá? Então, a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e a cidade de São Paulo estão numa situação de altitude maior do que a cidade de Vitória, que é uma cidade bastante baixa em relação ao relevo, né? Ou seja, é uma cidade litorânea com altitudes baixas. Aí, nesse caso, você percebe o seguinte, que devido à altitude, a média de temperatura em Poços de Caldas é menor do que o que a gente vê em Vitória. Aqui a menor temperatura chega aqui a uns 18 graus e a maior no máximo 20. Aqui a maior temperatura chega quase a 30 graus, tá? Então o fator altitude aí faz com que a temperatura em Poços de Caldas seja menor a média do que a cidade de Vitória no Espírito Santo. Em São Paulo você tem aí uma situação mais parecida com Poços de Caldas, né, com altitude aí próxima a mais de 700 metros de altitude, e aí você tem temperaturas que, ó,
não chegam a 30, como é o caso aqui de Vitória, né, que se aproxima desse caso. Vitória do Espírito Santo, tá, pessoal? Não é Vitória de Santo Antônio não, para não confundir, ok? Então, 3 situações aqui para a gente também ilustrar o comportamento do clima, né, nessas áreas aí da região sudeste e saber que a questão da altitude interfere diretamente na temperatura. Quanto mais alto, a temperatura tende a ser mais baixa, tá bom? Então, Poços de Caldas, nesse caso aí, seria a cidade entre as 3 com uma média de temperatura menor, embora aqui em São Paulo você tenha essa queda aqui também, que vai estar atrelada tanto ao contexto da altitude, como a outros fatores também naturais e humanos. Em relação à vegetação, como vocês sabem, a vegetação ela responde diretamente ao contexto climático, né? Então, os climas tropicais favoreceriam ao desenvolvimento de tipos de vegetações que estão adaptados a essa condição, tá? Aí, a grosso modo, a gente tem quais tipos de vegetações na região sudeste? A gente tem a Mata Atlântica, o Cerrado, Caatinga, Mata dos Pinhais ou também Araucária, chamada de Araucária também, e a vegetação litorânea, tá? Então está sendo retratada todas elas aqui no mapa. Perceba aqui na parte norte, como eu falei para vocês, né, onde o clima semiárido se faz presente, é onde a gente vai ter a vegetação de Caatinga, que como vocês sabem, ela vai estar adaptada a uma condição de clima de menos chuva, né, a temperaturas elevadas e escassez de chuva, tá? Sobre esse aspecto é importante falar o seguinte, que havia uma predominância da Mata Atlântica no território da região sudeste e em segundo plano do Cerrado. Porém, tanto a Mata Atlântica como o Cerrado passaram por um intenso processo de devastação ao longo do tempo, uma vez que a região sudeste, como vocês sabem, né, ela é o coração econômico do país e muitas atividades foram se desenvolvendo nos territórios onde antes existia floresta. Nos contextos aqui tratados em relação a isso, veja os 2 mapas. A vegetação de Mata Atlântica original que ocupava a região sudeste e o que é que sobrou hoje dessa vegetação, né, em alguns trechos aí dessa região. Perceba que o processo de degradação foi muito intenso e deixa claro, né, o quanto a atividade humana gerou impacto sobre esse bioma ou sobre esse domínio vegetal brasileiro, tá certo? E aqui, agora só especificamente no estado de São Paulo, então, em 1500, né, estima-se que existia toda essa área coberta de floresta, né, de Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo, e aí, com o passar dos anos, em 2016, a gente tem esse resquício, né, que ficou aqui preservado, né, e é importante pensar que essa preservação depende de todos nós, inclusive, né, da nossa ação diária aqui como professor e vocês como alunos, tá certo? Bem, sobre o contexto da hidrografia, ou seja, dos rios, a gente vai ver aqui a região sudeste inserida em 2 bacias hidrográficas, né, 2 das mais importantes bacias hidrográficas do território brasileiro, que é a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio São Francisco, tá? Então esse é o destaque. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e vai em direção ao nordeste, né, no sentido norte, tá? Lembrando, ele não está indo para cima porque a água não sobe, mas ele está indo na direção norte e vai desaguar na região aí entre Alagoas e Sergipe, na região nordeste, tá? E aqui a gente tem a bacia do Paraná, onde o Rio Paraná ele vai exatamente caminhar no outro sentido aí, sudoeste, tá? E até encontrar outros rios importantes e formar aí, né, um caminho até o Oceano Atlântico. Então, logicamente, os rios tiveram uma importância muito grande para a região, tanto no que se refere ao contexto da ocupação e do povoamento, porque muitas vezes de ocupação ocorria por meio dos rios e, logicamente, a produção de energia, a questão da geração de energia hoje no Brasil é crucial, né? A gente está passando por um momento de crise, inclusive, nesse sentido, e a gente tem a atividade de pesca, atividade de lazer, então os rios têm uma relevância muito grande para vários aspectos, tá? Economia, sociedade, bem-estar, beleza? Sobre os aspectos demográficos, a gente já tinha mencionado, né? A região sudeste aqui, ó, com dados mais recentes de 2017, apresenta aí quase 90 milhões de habitantes, tá? E uma densidade demográfica de 94 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, se a gente divide a população pela área, a gente tem esse valor que seria a densidade demográfica. Nesse sentido, a região sudeste aí abrange mais de 40%, né, da população do território brasileiro. Então, ou seja, quase a metade da população brasileira vive na região sudeste. Então, veja o quanto é importante nesse sentido. Ainda sobre a população, a gente imagina por que a região sudeste é tão povoada. Lembra
que num período colonial, 1600, 1700, a maior parte da população brasileira vivia na região Nordeste, porque era o núcleo econômico mais importante do Brasil. Porém, com a migração da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e toda a dinâmica econômica que passa a existir na região Sudeste, muita gente vai migrar para a região Sudeste, tanto brasileiros como pessoas vindas de outros países, e aí você tem essa região se tornando aí a mais populosa do país, tá certo? Aqui o mapa da densidade demográfica para você identificar os pontos que tem a maior concentração populacional. Então, quanto mais vermelho for, maior a concentração populacional, na região. E aqui a gente tem os dados sobre o total de habitantes de 2017 de cada estado. Então, Minas Gerais com mais de 21 milhões de habitantes, Espírito Santo 4 milhões, Rio de Janeiro 16 milhões, São Paulo com mais de 45 milhões, e aí você tem os 4 estados, percebam claramente que São Paulo seria aí o líder nesse sentido, tá? Em relação à população urbana e rural, mais de 90% da população da região Sudeste vive nas áreas urbanas, como eu já tinha mencionado, e eu trato aqui nesses dois mapas da importância que algumas atividades econômicas tiveram para esse processo de povoamento da região Sudeste. Então, a atividade cafeeira, que possibilitou a penetração da atividade econômica para partes mais interioranas do território e fez com que fossem surgindo povoados, vilas, cidades, colaborando assim para a ocupação do território brasileiro. E também as ferrovias, que foram exatamente aí os caminhos por onde essa produção de café circulava pelo nosso território, sobretudo para chegar até o litoral, no Porto de Santos, para onde ia seguir para outros países. Então, tanto a atividade ligada à questão do café, como a produção e construção de ferrovias para circular pessoas e mercadorias, possibilitaram assim o povoamento de parte do interior dessa região, e isso teria sido de grande relevância para o desenvolvimento do país como um todo, tá? Aqui eu trago os principais núcleos urbanos do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, e toda essa área aqui que a gente vai encontrar no mapa, ela é considerada uma megalópole brasileira. Embora seja uma megalópole que ainda não esteja completamente concluída, você tem uma conexão, um eixo de conexão entre várias cidades aqui nesse meio, que vão condicionar aqui uma área extremamente urbanizada, onde você vai ter uma concentração imensa de indústrias, e isso você vai encontrar em maior intensidade em países como os Estados Unidos, onde a gente tem uma grande megalópole entre Boston e Washington, e também no Japão, por exemplo, entre as capitais lá, Tóquio e Hokkaido, que também é uma cidade importante, tá? Então, ou seja, você tem uma megalópole em formação. O que seria a megalópole? Seria a junção de áreas urbanizadas, extremamente urbanizadas, e nesse caso aqui, duas metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, as áreas construídas e todas as cidades que estão no entorno dessas duas maiores cidades brasileiras, meio que estão conectadas, por vias de circulação de mercadorias, pessoas e também produtos, tá? Então, a gente tem aqui o contexto da megalópole brasileira. E em relação ao contexto ainda da economia, o primeiro destaque que eu vou dar aqui é para o PIB, Então, o PIB do Sudeste, ele corresponde a mais de 50% do PIB brasileiro. Então, toda a riqueza produzida pelo Brasil, mais da metade é produzida na região Sudeste. Esse é o primeiro destaque. O segundo é que é a região mais industrializada, como a gente já viu. E um outro destaque que a gente pode dar é o setor agropecuário, onde a gente tem um contexto aí muito mecanizado, um intenso uso de tecnologia na produção que garante aí uma produtividade maior, tá bom? E aqui eu trago destaque para a cidade de São Paulo, onde você tem só a cidade de São Paulo, ela tem aí um PIB que é mais de 30% do PIB brasileiro. Se a cidade de São Paulo fosse um país, estaria incluída entre as 30 maiores economias do mundo, só para você ter uma noção de quanto é rica a cidade de São Paulo, tá? Bem, em relação ao setor primário, agricultura, pecuária e extração mineral, eu destaquei aqui algumas situações, tá? A exploração mineral aqui no quadrilátero ferrífero no estado de Minas Gerais, uma das áreas de produção mineral mais importantes do Brasil. E aqui eu trago um gráfico da produção de petróleo, ou seja, a região Sudeste é também aquela onde você tem a maior parte da extração do petróleo no Brasil acontece também nessa região, tá? Em relação ao setor secundário, o mapa aqui mostra a distribuição das indústrias, como vocês sabem, é a área mais importante nesse sentido para o Brasil, onde mais de 50% da produção industrial está nela, tá? Aqui, como vocês veem, dados de 1996 e de 2011 mostram aí exatamente esse contexto. Em 96, mais de 60% da produção industrial estava na região Sudeste. Mais recentemente, você tem uma diminuída, mas ainda assim quase 50%
da produção industrial brasileira está na região sudeste. E o setor terciário, né, a região é muito dinâmica, a atividade comercial é importantíssima, e aí eu trago uma foto aqui do Porto de Santos, que é um dos portos, uma das regiões portuárias mais importantes do mundo, né, e com certeza a mais importante da América Latina, onde você vai ter a chegada e saída de mercadorias aí a todo momento, tá bom? Então, a região sudeste, com certeza, nesse sentido, né, ela é muito importante também, tá? Bem, pessoal, a gente chegou ao final de mais uma aula de geografia, hoje sobre a região sudeste, tá? Espero que vocês tenham aproveitado todo esse apanhado de informações sobre população, economia e sociedade, e a gente vai continuar com a mesma pegada nas próximas aulas para as próximas regiões, tá certo? Conto com a presença de vocês. Fiquem com Deus e até breve.